Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Tássio Bizarri. Esse é o primeiro vídeo no canal com essa temática nova. O tema desse vídeo é como a mídia conseguiu transformar um inimigo invisível atual, esse problema que nós estamos vivendo hoje do coroa, como a mídia conseguiu transformá-lo em um Godzilla que está aterrorizando a todos, enquanto as leis estão mudando ao nosso redor. E eu vou falar justamente disso, de como ele também é uma cortina de fumaça para os planos de uma nova ordem global. Nos próximos vídeos eu pretendo continuar falando sobre isso. Espero que vocês curtam o vídeo, tem conexões muito interessantes e ele oferece uma visão mais ampla, mais distanciada da situação. E para que a gente consiga ver melhor, eu espero que vocês consigam enxergar essa dimensão, a dimensão real do problema que estamos enfrentando, do coroa. Espero que curtam o vídeo, se inscrevam no canal e deixem sugestões, comentem aqui o que vocês acharam e até o próximo. Então vamos começar com um pouco de matemática e vamos tentar ver essa doença que eu vou chamar de Godzilla no quadro geral, junto com todas as doenças do mundo. Bem, aqui se pesquisarmos no Google rapidamente, chegamos a esse resultado de 146 mil pessoas por dia morrem no mundo. 102 pessoas morrem por minuto, vezes 60, vezes 24, chegamos a esse número. Coloquei aqui vezes 90 dias, dá 13 milhões 140 mil. E aí 10% disso, 1.314.000, 1% 131.400. Aqui coloquei também alguns dados sobre o isolamento, que não é como mostram na mídia, foram apenas 90 países dos 193 países que existem. 46 obrigatórios, 10 orientados para ficar em casa, 26 com toque de recolher. Aqui coloquei uns dados também que vocês vão entender mais para frente. 17 milhões e meio de pessoas morrem por ano no mundo de doenças do coração. 1,5 milhão aproximadamente por mês. 48.611 por dia. Bem, agora chega um momento mais interessante. De 13 milhões 140 mil, 200 mil mortos pelo Godzilla representam pouco mais de 1,5% das mortes por todas as outras doenças que já existem. Aqui, Brasil registra 200 casos de tuberculose por dia. Tuberculose mata 4.500 pessoas todos os dias no mundo. 17 milhões e meio de pessoas morrem por ano no mundo em decorrência de doenças do coração. Mais de 80% das mortes por pneumonia no país são de idosos. Pneumonia mata 4,2 milhões em todo o mundo. Aí aqui vemos as notícias sensacionalistas da mídia, né? Godzilla já matou em 1 mês e meio mais do que dengue, H1N1 e sarampo em todo 2019. Bem, como vocês viram aqui, eles selecionam bem, né, as doenças para colocar aqui. Não falam da gripe sazonal, não falam de doenças cardíacas, não falam de mais nada. Bem, agora eu quero falar sobre esse filme Contágio, de 2011. Ele é um filme que fala muito, mostra muito do que está acontecendo hoje. Ele é quase um vídeo institucional. Ele diz os órgãos nos quais a gente deve confiar numa situação como essa, quem a gente deve ouvir, quem a gente não deve ouvir. E o interessante é que no filme eles mostram que o vírus teve origem animal e passou a doença para os humanos. No filme mostra um porco e um morcego.
Se você pesquisar aqui no Wikipedia, você vai ver isso aqui. Acredita-se que o vírus tem uma origem zoonótica, porque os primeiros casos confirmados tinham principalmente ligações ao mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, que também vendia animais vivos. É impressionante como eles menosprezam a inteligência das pessoas. Acredita-se, eles colocam aqui. Quer dizer, eles nem passam a certeza para quem está lendo essa informação do Wikipedia, né? E depois aparecem muitas reportagens aí de sopa de morcego, e depois eles jogam lá que é fake news, mas até aí todo mundo já acreditou, né? Porque as pessoas não vão atrás das informações. Vivemos num mundo muito corrido, todo mundo está sempre correndo, sem tempo para nada e ninguém busca as informações. Esse vídeo vai falar um pouco mais, vai se aprofundar um pouco mais nisso que eu tô falando. E para vocês poderem ver, né? Nós vivemos num mundo muito corrido, as pessoas não têm tempo para nada, mas é muito importante buscar informação. Bem, eu vou citar outro exemplo aqui bem mais atual para falar disso. Vamos falar sobre o governador Dória. Dória rebate suposta supernotificação de mortes por Godzilla em São Paulo. Dória quer colapsar São Paulo na maior cara de pau, afirmou o filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. O decreto publicado permite que qualquer médico no estado de São Paulo ateste óbitos no local e não a causa da morte por Godzilla sem o teste, segue protocolo internacional. O caso somente será contabilizado como Godzilla após o teste dar positivo. Foi a resposta do Dória. Agora vamos ver aqui alguns questionamentos para o Dória na página dele no Facebook. Fala isso para a moça desesperada, chorando porque a avó morreu com um infarto e não pôde fazer o enterro. Vai um vídeo no qual a senhora diz que a avó não tinha nem sintomas, gozava de plena saúde, estava tomando banho e teve infarto. Foi diagnosticada com Godzilla. Colocou aqui, libera a função postar vídeos nos comentários, aí a gente posta os vídeos das denúncias reais sobre as pessoas que morreram de outra causa e foram atestadas como Godzilla, né? Aí ele responde aqui, Adriana, a informação não procede e tal. Todos os óbitos são contabilizados, passam obrigatoriamente pelo teste e blá blá blá. É uma resposta automática. Aqui mais um. O borracheiro morreu com um pneu que estourou na cara dele, aí colocaram na certidão de óbito Godzilla. E João Dória, e ainda quer ser presida? Tá tirando uma com nós, pô? Foi a resposta aqui. Aí aqui tem a mesma resposta automática, de novo, tal, e aí tem aqui, não acredito na estatística do estado de São Paulo, devido ao posicionamento errado que o excelentíssimo governador impôs, querendo inflar os números de mortes por Godzilla. Aqui tem mais um. João Dória, Bia Kicis desmascarou hoje o óbito do borracheiro. Eu vou falar sobre esse vídeo da Bia Kicis mais pra frente. E aí vocês vão entender como eles manipulam a informação. Bem, agora vamos falar das falhas do sistema de saúde. Médicos do SAMU são avisados de que terão que atestar mortes por Godzilla. Bem, aqui está dizendo que por causa dessa nova mudança, isso pode levar tanto a uma supernotificação quanto a uma subnotificação. E ainda diz que destrói as estatísticas usadas para políticas de gestão em saúde, já que os falecimentos por infarto, derrame, etc. serão classificados como causa indeterminada ou Godzilla. Esse aqui está falando sobre a autópsia verbal que o profissional do SAMU pode fazer lá. E que se a morte ocorrer por Godzilla,
é alterado depois. Aqui uma matéria dizendo como os números podem ser maiores, né? Eles sempre puxam para mais. Bem, aqui está falando da dificuldade em testar, né? Porque são poucos testes e os resultados dos exames demoram. E aqui fala uma coisa muito interessante também, que a escassez de testes dificulta o diagnóstico, pois ele apresenta sintomas muito similares a outras doenças respiratórias. Aqui também fala de uma situação onde Godzilla pode não ser identificado porque a causa primária da morte pode ser outra infecção. Bem, aqui também diz que logo que são identificados sintomas compatíveis com Godzilla, o caso é indicado como suspeito. Ou seja, tem muitas falhas aí, né? Bem, aqui tá falando que só depois dos testes esses números vão para as estatísticas estaduais. Era exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Como são feitos os testes? Os testes, se você pesquisar, você vai ver que eles são específicos. Ou seja, eles vão detectar o vírus. Se essa doença é tão contagiosa, muitas pessoas podem já ter esse vírus, mas não quer dizer que de fato elas morreram por causa desse vírus, por todas essas falhas no sistema e por causa da falta de uma autópsia completa. Bem, aqui eu quero deixar o vídeo da Bia Kicis falando sobre o borracheiro. Ela desmascarou esse óbito falso, fraudado. Foi acusada de fake news pela Veja e pelo UOL. Então ela foi lá, investigou, foi atrás da família e viu que o laudo médico e o atestado de óbito não batiam. Na verdade, ele morreu pelo vírus influenza A, né? Como vocês podem ver aqui. E até hoje, essa história, todo mundo acredita que é fake news. Agora eu quero falar sobre como é definido um caso suspeito de Godzilla. Resumindo, é muito tosco, né? É assim: febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório, tipo tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros. E aqui eles colocam histórico de viagem para algum lugar onde teve incidência do vírus ou contato com alguém que teve o vírus. Tudo que pode causar febre: resfriado, gripe, meningite, amidalite, infecções, corpos estranhos, células cancerosas, alteração de um órgão ou de um tecido, medicamentos, antibióticos, antihipertensivos, doenças como lúpus, exaustão devido ao calor ou uma queimadura solar avançada, prática intensa de exercício físico, ciclo menstrual. Quer dizer, olha todos os motivos pelos quais alguém pode ter febre. E aqui temos mais um exemplo do que a mídia faz. Gripezinha, estatísticas mostram a força do Godzilla em relação à gripe comum. Esse artigo é assim, uma mentira deslavada, mas vamos lá. Eles colocam aqui 2.433 casos do Godzilla e 289 casos da gripe comum. Mas se você pesquisar gripe, você vai ver aqui 2 milhões de casos só no Brasil, né? E se buscar aqui a informação desse site, vem da Organização Mundial de Saúde e do Hospital Albert Einstein, no Brasil. E isso é muito curioso, não é? Se você parar para pensar, a informação do outro site vem aqui da
Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Getúlio Vargas e o Ministério da Saúde. Isso é muito estranho porque o Ministério da Saúde sempre coloca lá a confiança na ciência e na OMS, né, como referência. E agora nessa matéria eles usam dados de uma outra fundação, que não é a que a própria OMS escolheu para trabalhar aqui com os dados no Brasil. Isso é muito estranho, é para desconfiar, né? Na verdade a gente já sabe o que é. E esses aqui são os números do Godzilla. Hoje está um pouco mais de 200 mil mortos e quase 3 milhões de casos. E aí agora eu vou mostrar uma matéria que a mídia não vai mostrar. Um estudo científico, né, que foi totalmente ignorado pela mídia. Ele diz: Godzilla é menos mortal que gripe comum. É do site Fala Universidades. E aqui eles fizeram um estudo com 1.100 pacientes em hospitais chineses. Desse total, apenas 55 foram levadas para a UTI, 25 submetidas à ventilação mecânica e 15 morreram. O artigo demonstra que a letalidade do Godzilla é relativamente baixa, comparando com outros vírus de fácil disseminação, como influenza H1N1. Mais de 80% dos casos são assintomáticos ou bem leves. Aqui um outro artigo dizendo: doenças relacionadas à gripe matam até 650 mil pessoas por ano no mundo, dizem OMS e CDC. E vale lembrar que o estudo, ignorado pela mídia, eram dos cientistas do The New England Journal of Medicine. Eles afirmam que o Godzilla possui menor índice de mortalidade que o vírus influenza, causador da gripe comum. Esses são os artigos que a gente vê aos montes por aí. Índice geral de mortes pela doença é 2,3, segundo pesquisadores chineses. Agora, se pegarmos o estudo que foi ignorado pela mídia e fizermos as continhas aqui para ver a taxa de mortalidade dele, é bem menor do que 2,3. Né? De 1.100 pacientes, 1% seriam 11. Logo, seria mais ou menos 1,3, aproximadamente 1,3% a taxa de letalidade do Godzilla. Vamos continuar falando aí sobre coisas que a mídia não dá muita atenção enquanto estamos aí na quarentena. Bom, esse é um vídeo sobre a vida na China e fala do monitoramento constante. Esse é um ponto de vista muito interessante sobre o próprio Godzilla, é interessante ver também. E vamos falar da OMS. Godzilla, como a corrupção na OMS ajudou a espalhá-lo? Bem, a OMS é bem envolvida em escândalos de corrupção, mas isso não vai passar na mídia também. OMS e Xi. Omissão e incompetência pariram a contaminação de Godzilla. Bem, aqui está dizendo que no dia 9 de março eles já sabiam, já atingiam mais de 100 mil casos. Mas o diretor da OMS,
disse que seria a primeira epidemia da história que poderia ser controlada e que não estávamos à mercê desse vírus. Fato é que a omissão de caráter criminoso da Xi e os protocolos contraditórios da OMS potencializaram danos que o Godzilla causou e vem causando para a humanidade. E o que a gente vê nas mídias é o próprio diretor da OMS, Tedros Adhanom, cheio de amores pela Xi, parabenizando a Xi por ter controlado Godzilla. Bom, então agora vamos ver uns vídeos, algumas reportagens sobre como anda a situação da Xi em relação a esse Godzilla e como tudo mudou para pior, é claro, né? Vamos acompanhar. Monitoramento total, a quarta revolução industrial já dando as caras, drones por toda parte e vigilância total, sem liberdade nenhuma, crédito social, né? Tem um episódio de Black Mirror, eu vou falar mais adiante. Queda Livre, terceiro episódio da primeira temporada, ele fala um pouco disso. Restrições de mobilidade, de viagens, tudo super conectado, né? A nova internet aí que eles estão lançando aí. Mas vamos dar uma olhada nos vídeos. Código de saúde. Existem 3 cores. O vermelho, que é no caso você está com vírus. O amarelo indica que você teve contato ou veio de alguma região de risco. Ou a cor verde. Ele autoriza você a entrar nos estabelecimentos, bares, restaurantes, supermercados, nos prédios. Downloads e uploads de 10 a 20 vezes mais rápidos do que acontece hoje com a rede 4G. Com uma velocidade tão grande, o impacto, principalmente nas grandes cidades, deverá ser enorme. O monitoramento do tráfego e o uso inteligente dos semáforos. A identificação por reconhecimento facial, da digital ou da íris dos olhos. Prepare-se para a era dos drones que fazem entregas e para enviar comandos do celular para casa para atrancar ou destrancar a porta ou checar se todas as luzes estão apagadas. O problema é que muita gente acha que se o equipamento for deles, os chineses vão aproveitar essa tecnologia para espionar e coletar dados confidenciais. Bem, essa é a série que eu falei, Black Mirror. Assistam essa série. Ela mostra futuros bem próximos, possibilidades bem assustadoras mesmo de futuro. E são episódios assim muito chocantes, mas que nos fazem refletir assim, para onde estamos indo. Nos fazem pensar mesmo nessa questão de como a própria tecnologia da qual nos tornamos escravos hoje, como ela pode se voltar contra nós. Não percam, é muito boa essa série. Nobel de Medicina diz que novo Godzilla surgiu em laboratório, enquanto buscavam a cura para o HIV. O interessante é que a mídia já colocou isso como fake news, e aí podemos ver reportagens assim. Medicamento contra a AIDS pode ser melhor que cloroquina. E se fizermos uma busca rápida na internet, você vê vários vídeos falando sobre isso. Agora vamos falar de superpopulação. O mundo tem 7,7 bilhões de pessoas.
Agora, o que tem a ver o tio Bill com tudo isso? Vamos descobrir mais à frente. Mas esse vídeo é muito interessante. Aqui fala de um certificado digital para identificar quem recebeu a vacina. Agora, esse vídeo aqui fala sobre o pico do Godzilla. Ele mostra que as várias formas de isolamento e por que o horizontal não é o mais correto. Que o pico pode vir no inverno, onde já é mais comum a gripe sazonal. E eu espero que esses números da gripe comum, que mata muita gente no mundo, não sirvam para inflar os números de mortos pelo Godzilla. Isso é bem possível de acontecer, de acordo com tudo que você viu nesse vídeo até agora. Tá aqui agora a capa da revista The Economist, 2020, o ano sem inverno. Não sei se vocês já viram o novo ministro da Saúde dizer que entre salvar um adolescente e um idoso, é claro que ele vai salvar um adolescente, porque tem uma vida pela frente. Isso deveria ser suficiente para entendermos que eles não se importam com a saúde e com a vida. Como a gente pode ver aqui nessa matéria, para a OMS, aborto é essencial durante a pandemia do Godzilla. Aqui eles falam dos serviços essenciais e dizem as escolhas e os direitos das mulheres aos cuidados de saúde sexual e reprodutiva. Isso inclui métodos contraceptivos, cuidados de saúde e qualidade durante e após a gravidez e o parto e aborto seguro em toda a extensão da lei. Agora eu quero falar de uma coisa grave, que a mídia não vai te passar assim logo de cara. OMS diz que contágio do Godzilla está passando das ruas para dentro das famílias e reforça a necessidade de isolamento social. Aqui está dizendo que o diretor executivo Michael Ryan disse que em várias partes do mundo a transmissão do Godzilla está ultrapassando as ruas e sendo levada para dentro das famílias. Ou seja, eles orientaram a ficar em casa e agora dizem que a contaminação está dentro das casas. Nesse momento, na maior parte do mundo, estão ocorrendo transmissões dentro de casa, no nível familiar. De certo modo, a transmissão vem das ruas e é levada para dentro da unidade familiar, apontou o diretor, complementando que, mais que colocar em quarentena, o sistema de saúde precisa detectar rapidamente os doentes dentre os contatos dos infectados. Eles vão entrar nas casas, apontar um aparelho que mede a febre, e se tiver com febre e tossir, você será levado. Aqui está o repórter questionando ele, dizendo que vão entrar à força para separar as famílias dentro das casas. Ele diz que devem ser isolados e levados para um lugar seguro para serem tratados com dignidade. É isso mesmo que ele está dizendo. É assim que eles fazem, mas isso não vai ter destaque imediato na mídia. Com certeza não. Eles vão lançando essas verdades mais cruéis bem devagarinho, acostumando aos poucos as pessoas ali alienadas que vão assistindo TV, e isso passa desapercebido. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui, se você ainda não acredita que isso é possível. Eu vou mostrar a manipulação da mídia também com o discurso da rainha. Ela disse a mesma coisa. Todos eles falam a mesma língua. Eles seguem uma mesma agenda. Tudo é planejado. E eles repetem o mesmo discurso. Vamos ver o discurso da rainha. Pause and reflect in prayer or meditation.
It reminds me of the very first Isso broadcast me I made lembra a in primeira transmissão que 1940, fiz em helped by my 1940 com a sister. ajuda da minha irmã. We, as children, spoke from here at Windsor Nós, quando to crianças, children who had been conversávamos evacuated from daqui their em homes Windsor com and sent crianças que away foram for their own evacuadas de suas safety. famílias e enviadas para outros locais de Today, segurança. once again, Hoje, many mais will uma feel a vez, painful sense of muitos sentirão separation uma from their sensação loved ones. dolorosa de separação de seus But entes now, as queridos. then, we know Mas deep agora, down como então, that it is the sabemos right no thing to fundo que do. é a coisa certa a fazer. While we have faced challenges before, this one is different. E ela vai terminar This time dizendo we que join with all é nations necessário across estarmos the globe juntos in a common num endeavor, esforço comum usando using os the great avanços da advances. ciência. É assim que a mídia trabalha. Agora você vai ver o que foi passado aqui no Brasil sobre o discurso da rainha. Eles ocultam a parte mais importante. Eles não vão discutir o que é mais importante para ser discutido. Como eu disse, eles vão jogando bem devagarinho, vão preparando as pessoas para que, quando acontecer, seja aceito mais facilmente. Agora olha o que a mídia passou no E Brasil. Elizabeth II fez um discurso para a nação. Esta é a quinta vez que a monarca vai a público, além das mensagens tradicionais de Natal. A última vez havia sido em 2002, depois da morte da rainha-mãe. Elizabeth II, que está com 93 anos, agradeceu o espírito nacional dos britânicos e destacou o esforço dos profissionais de saúde. A rainha pediu que a nação supere os tempos de dor e finalizou dizendo que todos vão encontrar os amigos e parentes de novo. É exatamente assim que as pessoas alienadas vão sendo cozidas em banho-marília. É triste. Agora, essa matéria que eu vou mostrar agora foi feita para dividir as pessoas, para colocar o povo contra o povo. E ela mostra a situação em vários lugares do mundo por causa do Godzilla e tal. E chega nesse momento triste da reportagem, quase justifica a ação do presidente das Filipinas, que deu ordem para atirar. Regimes autoritários têm se alimentado da crise. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte deu ordens para atirar em quem não respeitar a quarentena. Pati mga barangay. Podem matar, disse ele à polícia, um dia depois que dezenas foram às ruas protestar por comida. Hoje, a presidente da Comissão Europeia quebrou o silêncio sobre a Hungria. Disse que está preocupada com um país onde o primeiro-ministro agora governa por decreto e pode mandar para a prisão quem divulgar informações que ele considera incorretas. Como eu expliquei, eles mostram vários países enfrentando essa situação atual, e quando chega no momento onde o presidente das Filipinas autoriza matar aqueles que não concordam com a situação e estão lutando ali, fazendo greve, fazendo protesto por comida. Mas bem no finalzinho tem a cereja do bolo, onde eles culpam essas pessoas que estão lutando pela situação nos hospitais. Pessoas que não têm escolha, né? Aí você vê o valor que eles dão para a vida e para a saúde, criminalizando essas pessoas, até autorizando a matar enquanto presos são soltos. Observe atentamente o finalzinho, a cereja do bolo. De cidades vazias, hospitais lotados e necrotérios improvisados, assiste atônito ao agravamento dessa crise, que poderia ser bem pior se não fossem aqueles que decidem lutar de outra maneira.
Quem são aqueles que querem lutar de outra maneira? Senão os que buscam um equilíbrio nessa situação econômica e de saúde. Tudo isso é feito intencionalmente para dividir a população, para fazer as pessoas brigarem entre eles, enquanto tudo ao redor delas vai se transformando. Direita e esquerda é tudo uma ilusão, existe uma cabeça que comanda os dois lados. Vou dar um exemplo aqui do presidente Lula e do presidente Bolsonaro. Chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Agora vamos ao discurso do Lula. Voltou a dizer em seu programa de rádio que a gripe não é tão perigosa assim. Eu acho que essa gripe não é do tamanho que parecia que ia ser, porque se vendeu uma gripe que já tinha tomado conta do mundo. E algumas pessoas ainda vão dizer que não era uma pandemia, um pandemônio, que a situação era diferente. Mas a gente observa que eles são peças num tabuleiro de xadrez e que só cumprem ordens. Vocês não sabem a minha satisfação em ver os Minions na rua. Vem pico da pandemia. Eu vou usar essa postagem no Facebook para ilustrar essa situação. Essa foi a minha resposta. Isso vai acontecer mesmo. As pessoas vão culpar os Minions e o presidente pelo pico da pandemia, que os ministros jogaram lá para frente com toda a sua preocupação, favorecendo para que ele aconteça no inverno, circunstância mais propícia para que o Godzilla cause mais estragos. Engraçado como sempre encontramos alguém para culpar, mas somos incapazes de olhar para nós mesmos. As mesmas pessoas que vão culpar os Minions e o presidente são as que usam o argumento de que o isolamento radical é pelo mesmo motivo de proteger os idosos e os grupos de risco, e que agora aceitam sem questionar um desses ministros dizer indiretamente que os mesmos idosos que se tornaram o argumento principal dos que defendem o isolamento radical serão deixados para morrer, exatamente como aconteceu na Itália. Mas ver alguém dizer vem pico da pandemia é o fim, é triste e ao mesmo tempo assustador. É por isso e por muitas outras razões que eu não tenho medo do vírus. Tenho mais medo do ser humano saudável. Muitos deles carregam algo muito pior que o vírus, do qual não tem conhecimento algum. Muitas pessoas carregam essa programação. E é muito difícil sair dela. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o significado de ponto de vista. E usar uma ilustração aqui para dar um exemplo. Pontos de vista é o plural de ponto de vista, o mesmo que perspectivas, avaliações, julgamentos, opiniões. Ponto de vista, significado, lugar onde fica o observador ou quem pretende ver, enxergar algo, local de onde se vê melhor. O significado das coisas depende muito do contexto em que estão inseridas, nem errado nem certo. O conhecimento é mais relativo que universal. E esse eu acho muito interessante. Compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Agora vamos ver o discurso do novo ministro da Saúde.
Então você vai ter que definir onde você vai investir. Então, será, eu tenho uma pessoa que é uma pessoa mais idosa, que tem uma doença crônica avançada, e ela teve uma complicação. Para ela melhorar, eu vou gastar praticamente o mesmo dinheiro que eu vou gastar para investir num adolescente que está com um problema. O mesmo dinheiro que eu vou investir é igual. Só que essa pessoa é uma adolescente que vai ter a vida inteira pela frente e outra é uma pessoa idosa que pode estar no final da vida. Qual vai ser a escolha? Então é uma coisa fundamental. São duas coisas importantíssimas na saúde hoje é o dinheiro é limitado e você tem que trabalhar com essa realidade. A segunda coisa, escolhas são inevitáveis. Quais vão ser as escolhas que você vai fazer? Sempre o dinheiro, né? Não há nada de novo debaixo do sol. Vamos falar de outra forma de manipulação da mídia, a zombaria. A mídia zomba de assuntos sérios. Eu vou começar com esse exemplo. Google lança um inseto robô para filmar por dentro das casas para o Street View. Além da visão de rua, o Google lançará também o serviço de visão de casa, com um robô espião disfarçado de inseto que irá entrar e filmar todos os cômodos de todas as casas em todos os lugares do planeta Terra. Cerca de 500 mil insetos robôs irão sobrevoar e entrar nas residências das pessoas, ambientes de trabalho, banheiros, enfim, em todos os cômodos fechados para filmar tudo. Em Brasília, alguns deputados criticaram a tecnologia do Google. Já basta os grampos que fazem as escondidas para nos pegar. Agora vem um inseto me espionar? Eles lançam isso como uma piada, no momento em que estamos sendo monitorados constantemente. E é claro que isso é de um site de piadas, o G17. Tá aqui. VAR analisa as imagens do vídeo de Neymar e a modelo. Lula pede aumento de pena para não ter que sair da prisão. Caso Neymar e a importância de namorar perto de testemunhas. Casal realiza casamento via grupo no WhatsApp. Eles trabalham assim para que as pessoas não deem importância quando a notícia for real. Agora vamos à notícia real. Robô em forma de libélula é arma de espionagem americana. Aqui eles falam que esses pequenos robôs são como pássaros, insetos, e que possuem câmeras, microcâmeras, e podem filmar tudo. Eles dizem também que tentaram fazer modificações, transformando esses insetos em ciborgues, mas eles morriam muito rapidamente. Então eles passaram a desenvolver mini-robôs. Vocês podem ver o vídeo aqui nessa plataforma. Agora prestem atenção nisso aqui. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents.
It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking. E se você visitar anonymousweapons.org, você encontra um comitê para parar com os robôs assassinos. Agora vamos voltar um pouco para o Brasil e falar dessa tecnologia aqui. Afinal de contas, eles já chegaram no Rio de Janeiro. Vamos olhar essa matéria sobre os drones falantes no Rio de Janeiro. Vamos ao Rio de Janeiro com o Alexandre Tortoriello. Cadê o nosso Alexandre? Alexandre, recentemente eu vi uma imagem de um drone lá na China, o drone chamando a atenção das pessoas. Acho que foi no mês de janeiro, falando, olha, saia daí. Uma voz robótica gritava, saia daí que tem muitas pessoas juntas, muitas pessoas aglomeradas. Quer dizer que o Vone avoou aí para o Rio de Janeiro? Vai ter esse tipo de medida por aí também, Alexandre? Muito bom dia a você. Bom dia, Joel. Bom dia a todos. É por aí. A Prefeitura do Rio anunciou que a partir de hoje vai começar a usar esse drone em locais com aglomeração. O monitoramento não é feito só aéreo, não, tá? O monitoramento é feito com sinal de celular, é feito pelas câmeras da Prefeitura e também pelo telefone 1746, que é o telefone de serviços aqui da Prefeitura. Há uma opção lá que é o Disque Aglomeração. Se você vir alguma aglomeração, você pode ligar para lá. Então, com essas informações, a Prefeitura vai mandar o drone para esses locais com uma mensagem sonora pedindo para que as pessoas voltem para casa e também que elas sigam no caminho de volta as recomendações do Ministério da Saúde, que é manter um distanciamento de 2 metros nesse retorno. Risco real e que os números estão aumentando, né? Não só aqui na cidade, como em todo o Brasil, né, Joel? Com certeza. Imagina o susto. Você está ali sentado em algum lugar. Agora vamos mostrar uma matéria que é um tapa na cara dos falsos ecologistas. A turminha do Salve o Planeta. Vocês podem ver o vídeo depois, pesquisando no YouTube aí. Observatório BESK. Causar em volta, nós vimos, em uma pesquisa de 7, 8 minutos, rapidinho na internet, eu encontrei 4 iniciativas em grandes universidades do mundo. Nos Estados Unidos, Harvard. A gente tem universidades na Inglaterra, na Rússia, no Japão, trabalhando um processo e uma inovação sobre abelhas mecânicas. Mas o que mais me chamou a atenção foi que o Walmart, em junho de 2018, patenteou ou entrou com um processo de patente de 6 partes de uma abelha robô. Isso mesmo, o Walmart, varejista, mostrou a sua preocupação com a parte da polinização e das abelhas. O Walmart é uma rede enorme de supermercados que passou por uma reforma e eles trabalham com a FEMA. Você pode pesquisar sobre isso também. Mas agora vai aqui a parte mais importante. Eles não se importam com o planeta. Conseguiram mais de 51 mil, ou evitar 51 mil mortes de abelha. É uma parte pequena, mas mostra como, ao invés de curar a dor, ele procura curar a causa da dor. Se as abelhas estão morrendo, ao invés de criar uma abelha robô, eu procuro evitar que elas morram. Né? Parece lógico. Agora sim, vamos falar sobre o tio Bill Gates e o seu certificado digital. Ele faz essa equação, onde o P é de pessoa. Ele usa essa equação para calcular os danos da emissão de CO2 na atmosfera. Agora vamos pesquisar um pouco sobre o CO2 e de onde vem
o gás carbônico que polui a atmosfera e que causa o efeito estufa, segundo eles, né? Nosso processo respiratório consiste em inspirar gás oxigênio, O2, e expirar dióxido de carbono, CO2. Nossas células se encarregam de pegar o oxigênio e promover uma reação com moléculas orgânicas para a obtenção de energia. Obtém-se energia, mas um dos produtos dessa reação é o dióxido de carbono. Não queremos dizer com isso que a culpa pelo agravamento do efeito estufa seja da nossa respiração. Não, imagina. Então ele diz aqui que a grande produção de CO2 pelo homem vem da produção de energia, obtida principalmente pela queima de combustíveis orgânicos, como a lenha e o petróleo. Agora vamos ver a palestra no TED do tio Bill. E vamos entender o que tem a ver aquela substância injetável com o CO2. Ele diz aqui: primeiro nós temos a população. O mundo tem hoje 6,8 bilhões de pessoas e está indo para cerca de 9 bilhões. E se fizermos um excelente trabalho com as novas picadinhas, saúde, serviços de saúde em reprodução, nós podemos baixar isso para talvez 10 ou 15%. Mas nós vemos um aumento de cerca de 1,3%. Você pode conferir isso que ele disse no site do TED e ver a palestra. Mas eu não posso deixar de falar da garotinha Greta Thunberg. Greta Thunberg acusa países ricos de enganação com metas de redução de emissões. E ela diz: digam-me, como vocês reagem a esses dados científicos sem sentir pelo menos um pouco de pânico? Como respondem ao fato de que nada está sendo feito sem ao menos sentir um pouco de raiva? How dare you? É assim que ela fala. Aqui, mais uma vez, Greta Thunberg manda seu recado para os países mais pobres. Morrerão pobres. E aqui diz ainda que a sueca de 16 anos de idade, exigiu uma drástica redução de mais de 50% nas emissões de carbono ao longo dos próximos 10 anos. A garota é exigente. Aí você vê como eles são unidos e organizados. Vamos voltar a falar do tio Bill. Fundação de Bill Gates cria tatuagem secreta que revela se você tomou picadinhas. Aqui mais uma vez aquele vídeo falando sobre o certificado digital. E se você não acredita, você pode encontrar a patente do projeto do tio Bill. É um sistema de criptomoeda usando dados de atividade corporal. E aqui fala de biosensores, tem todo o projeto aqui. E você pode ver depois, mas aqui eu só queria deixar aqui os requerentes. Tá aqui, Microsoft Technology, do tio Bill. Aí temos o Papa. Pandemia pode ser resposta da natureza às mudanças climáticas. ONU. Paralisia econômica mundial pode provocar pandemônio de fome. As Nações Unidas advertiram nesta terça que o pandemônio do novo Godzilla pode provocar fome no mundo. Aqui diz que o impacto econômico pode provocar uma catástrofe, dobrando o número de pessoas que sofrem com a fome no mundo para 265 milhões neste ano. Ou seja, o dano causado pela fome vai ser muito maior do que o dano causado pelo Godzilla. A quantidade de pessoas que vão morrer de fome é muito maior.
Bem, agora eu vou mostrar como o entretenimento, o cinema, a música, a TV vem condicionando as pessoas ao longo dos anos para essa situação de agora. E eu vou começar com uma bizarrice do príncipe Philip e mais à frente vocês vão entender o porquê. Príncipe Philip diz que se reencarnasse gostaria de retornar à Terra como um vírus mortal para contribuir para resolver o problema da superpopulação. De Dante não é ficção, é profecia. Ele criou uma praga. Metade do povo da Terra morrerá. Temos menos de 8 horas. Ainda temos uma chance de salvar o mundo. A humanidade é uma doença. O inferno é a cura. Para o mundo. A humanidade é uma doença. O inferno é a cura. Nova ameaça à humanidade. Desconhecida e incontrolável. Somos nós. Somos nós. Nosso mundo está mudando. A extinção em massa que temíamos já começou. E nós somos a causa. Nós somos a infecção. Nós somos uma doença na Terra, uma infecção que deve ser exterminada por eles. Ao meu streaming de dados, era uma gravação de uma reunião do alto comando da Umbrella, ocorrida 17 meses antes do surto viral. Estamos aqui hoje, não só para falar sobre o futuro dessa companhia. Estamos aqui para falar do destino dela. Estamos aqui para falar do fim do mundo. Nós estamos à beira do Armagedon. Doenças para as quais não temos cura. Estados fundamentalistas que querem nossa destruição. Potências nucleares sobre as quais não temos controle. E mesmo que naveguemos por essas águas perigosas, enfrentamos ameaças ainda mais inevitáveis. O aquecimento global derreterá as calotas polares em 80 anos, inundando 90% das áreas habitáveis. O crescimento populacional descontrolado superará a produção de comida em menos de 50 anos, levando à fome e à guerra. Isto não é uma conjectura, isso é fato. De um jeito ou de outro, nosso mundo está chegando ao fim. A pergunta é, esse será nosso fim? O que você propõe? Eu proponho que acabemos com o mundo, mas em nossos termos. Um apocalipse orquestrado que limpará a Terra de sua população, mas deixará sua infraestrutura e seus recursos intactos. Isso já foi feito antes, com grande sucesso. Os escolhidos vão superar a tempestade, não em uma arca como no livro do Gênesis, mas em terra firme, em segurança. E quando acabar, nós emergiremos numa terra purificada, que depois poderemos reformar como quisermos. E como você pretende realizar isso? Os meios de nossa salvação já estão em nossas mãos. Apresento a vocês o T-Vírus. Que Tóquio! O que você viu era uma recriação detalhada, simulação de nada de Tóquio, Japão. Ela possui alguns quarteirões na cidade. É tudo. Eu estava fora. Estava fora? Viu o céu, por acaso? Era a noite. Estrelas, a lua... A zona de testes tem 90 metros de altura. O teto é preto. Geralmente é noite clara. Não é quando os monstros costumam sair. Estava chovendo. Controle climático. Vento. Chuva. Conseguem até fazer nevar se quiserem. Por que construir um lugar assim? Simples. A principal fonte de renda da Umbrella Corporation vem da venda de armamento viral, que é impossível de ser testado no mundo real. Eles recriaram o centro de Nova York, simularam uma infecção, mostraram aos russos e venderam o vírus a eles.
Eles simularam uma infecção em Moscou, venderam aos americanos. Uma infecção em Tóquio, venderam aos chineses. Uma infecção na China, venderam aos japoneses. Exato, recomeço. Uma infecção na China. Vocês já pararam para pensar por que deram o nome ao Godzilla de coroa? Porque nós somos a coroa da criação de Deus. Quando eu estava procurando esse material para fazer esse vídeo, eu me arrepiei com isso. E na mesma hora eu tive certeza que tinha encontrado o material. Este filme não é baseado em fatos reais. Eu já assisti muitos, mas eu nunca vi essa fala no início. A gripe. As semelhanças com os momentos atuais são impressionantes. Interesses políticos, pessoas contra o isolamento, os estados tomando a frente do governo federal. Mas pelo que pudemos coletar, esse vírus trata-se de um tipo de gripe aviária. De acordo com a OMS, a gripe aviária não é transmitida por humanos. Sendo assim, tem que ser o H5N1 mutado que infecta os humanos. Eu estou falando, não me interrompa. O que é o início de uma epidemia? O que ele está dizendo? 500 mil de pessoas moram aqui e querem fechá-la? A gente parte da capital e há vários eventos internacionais somente nesse mês. Não diga... Alguma semelhança com o carnaval deve ser coincidência. Se o medo tomar conta depois da notícia, vai ser pior que o próprio vírus. Ministro, não seria... Aconteceu alguma coisa? Mas isso vai enterrar a notícia da nossa vitória na eleição. Mas informar o cidadão... De vírus H5N1 é um super vírus que é super contagioso. O vírus é aéreo, então a máscara espalhando medo na população. Jamais remova a máscara. Inicialmente, vamos identificar as pessoas infectadas por um exame visual. Pois a infecção será confirmada por testes PCR. É isso que eu estava falando. Não podemos prendê-los como prisioneiros. Eu não posso concordar com isso. E quem disse que estamos aqui para a sua aprovação? Tendo surto em Seul também. Pesquisas mostram somente 35% de aprovação para o fechamento de Bundang. As medidas de quarentena também estão sendo debatidas. Eles... Podem combater. É uma ordem. Vamos impedi-lo, senhor. Eles não vão aguentar. Será um massacre. Os regimes autoritários. Chefe! Um gesto de compaixão? Nunca há razão para atirar em pessoas inocentes. Eu dei a ordem. Vamos lá! Me soltem! China é tal autoridade sobre a defesa da capital. Tirem em qualquer jato que entrar no espaço aéreo. O presidente tem total autoridade sobre a defesa da capital. Na faixa de ataque. Gostaria muito de acreditar nisso, mas a gente vê que não é assim. Cidadãos de Bundang, aqui é o seu presidente. O seu governo não vai desampará-los. Não importa o que ocorra. Suspendi todos os ataques. Fiquem tranquilos agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Nestlé.
Com o crescimento populacional, a dieta humana deve reduzir carne, açúcar e sal, diz executivo da Nestlé. Eles estão preocupados com o planeta. Aqui na matéria tá aqui, ó, 7,5 bilhões de pessoas. Eles sempre falam isso, batem na mesma tecla. E eles vão nos dar ração para comer. Essa é a solução deles para reduzir a fome. Tá aqui, carnes fakes feitas em impressoras 3D. Sim, e você pode gostar. Aqui está dizendo que o modelo de bife é desenhado num software de computador, então é transmitido para uma impressora carregada com tintas à base de plantas. Aperte o botão iniciar e sai um bife. Olha que incrível. E eles dizem também que os hambúrgueres fake já estão sendo fabricados no mercado há algum tempo. Agora, será que os donos desses restaurantes comem isso? Eu acho que não, né? O filme O Poço nos mostra isso. Eles comem muita carne. Carne de verdade. As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Bem, agora vamos entender por que eu falei da Nestlé. Vamos dar uma olhada no comercialzinho. Mais notícia ruim. O mundo de cabeça para baixo. Respirar, ver os amigos. Manter a conexão virtual, né? Ver a vida da janela. Até poder ir pro chão. Que chão será esse, né? Pare o mundo, é melhor para você. A gente fica em casa agora, para depois se ver. Bonitinho, né? Dê uma olhada nesse comercial de 2018, ou seja, eles já sabiam. Eles trabalham todos unidos. Agora vamos falar sobre as pedras guias da Geórgia. Não sei se vocês já conhecem. É um monumento que foi erguido misteriosamente. Ninguém sabe quem ergueu até hoje, só existem boatos. Aqui está dizendo que algumas pessoas acreditam que ela contém o segredo do fim do mundo e tem mensagens misteriosas em 8 línguas diferentes. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui diz que o que se sabe, a história dela é obscura e de difícil assimilação. Diz que mesmo depois de 40 anos a identidade de quem construiu ainda é um mistério. E as pedras possuem certas afinidades astronômicas. Do buraco central é possível ver a estrela polar, além dos pilares estarem alinhados com solstícios anuais. Quer dizer que ela não foi construída por qualquer Zé Mané, não é? Aqui está dizendo também que elas representam os comandos da nova ordem mundial. E as mensagens nas pedras são as seguintes: manter a humanidade abaixo de 500 milhões de pessoas, em perpétuo equilíbrio com a natureza. Unir a humanidade com um novo idioma, proteger povos e nações com leis e tribunais justos, evitar leis insignificantes e governantes desnecessários, não ser um câncer sobre a terra, deixar espaço para a natureza. Deixar espaço para a natureza, é isso. E se você não acredita que há uma
um esforço para uma nova ordem mundial, está aqui. A sede do Parlamento Mundial. E eles têm já a planta, o modelo, a Constituição da Terra. Um mundo onde não vai haver mais bandeiras. Tá aqui o símbolo ali do que seria a bandeira mundial, né? Você pode pesquisar e encontrar aí. Tem vários relatórios aqui. Isso aqui é uma coisa meio que para substituir a ONU. Se a ONU falhar, ele já tem um plano B, que seria essa Constituição da Terra. Então as leis vão ser mundiais, tudo vai ser unificado. Eles repetem isso há muito tempo, vamos dar uma olhada. Uma nova ordem econômica mundial. E temos também o Mandetta falando sobre uma nova ordem de saúde. O Brasil vai sentar na mesa de negociação da nova ordem mundial de saúde. Agora vamos falar um pouco da solução da ciência que todo mundo está esperando. Eu tô feliz por termos algo para oferecer às pessoas. Sinto muito, é uma porcaria. Porcaria com fins lucrativos. Peraí, gripe suína é uma epidemia. Níveis de desgraça. E essa suposta nova vacina? Não. Eu também não. Eu vi. E quem é você? Sou responsável pelas experiências. Mas o que você... Parece que funciona. Bem, sintomaticamente falando, estamos falando de um caso moderado de gripe suína. Provavelmente passaram uma semana sem trabalhar, mas é só isso. Nenhuma anormalidade. Bem, há um dia e meio não havia nenhum caso. Agora há cerca de 70. O laboratório não terminou os testes ainda. Deixa que eu me preocupo com isso. O senhor está falando em distribuição em uma escala sem precedentes? Nós temos uma epidemia sem precedentes. A nação está aterrorizada com a gripe suína. Eles querem a vacina, precisam. Por favor, forneçam ela. Estamos fazendo o melhor. Uma coisa que precisam ver. Olhem isso, a farmacêutica Níveos apressa a entrega de suas novas contra a gripe suína para diminuir a maré de epidemia jamais vista. O carregamento parte na quarta. Farmacêutica Níveos. Sacaram? Vocês têm sorte de serem bonitos. Seu amado demônio, Brad, vice-presidente de distribuição da Níveos. Esse é o som da ficha caindo? Entenderam agora? Então Prestes estava disseminando gripe suína. Mas não era por diversão, esse foi o primeiro passo. O segundo foi a vacina e você acha que... Eu acho. E aposto minha reputação. Essa mina está cheia de croatoan classe A e fresquinho. Distribuição simultânea por todo o país. Plano sinistro. Eu espero que, nesse caso, a vida não imite a arte. Espero mesmo. Mas a questão é essa, que a gente tem que desconfiar de tudo, investigar tudo. Não estamos seguros. Podem combater. É uma ordem. Vamos impedi-lo, senhor. Eles não vão aguentar. Será um massacre. Me deixem sair! Chefe! Um gesto de compaixão? Nunca há razão para atirar em pessoas inocentes.
Regimes autoritários têm se alimentado da crise. Nas Filipinas, o presidente Rodrigo Duterte deu ordens para atirar em quem não respeitar a quarentena. Pati mga barangay. Podem matar, disse ele à polícia, um dia depois que dezenas foram às ruas protestar por comida. Será coincidência? Eu acho que não. Vou usar um exemplo aqui da alegoria de Platão para falar um pouco sobre como a TV atua, o entretenimento condiciona, para falar sobre essa ilusão de realidade que a TV nos mostra. Bem, o mito da caverna de Platão, existem algumas pessoas ali no escuro numa caverna e tem uma entrada para a luz do sol. E ali algumas pessoas ficam projetando sombras na parede, mas aqueles que não veem a luz, eles enxergam só aquelas sombras da realidade e acreditam que aquilo é a realidade, né? E aqui está dizendo, essa é a nossa condição. Assumimos em nossa vida a ilusão por realidade. E aí continua, um prisioneiro consegue se libertar e subir para fora da caverna. Quando ele sai da caverna, ele vê os objetos como realmente são, iluminados pela luz do sol. Mas a luz do sol dói os olhos, mas depois ele consegue contemplar o sol. Aqui eles dizem que esse que saiu da caverna e conseguiu contemplar o sol, ele é o filósofo. O sol é o bem, a imagem do bem. E a subida ao mundo superior representa a ascensão da alma do mundo inferior e sensível para a realidade inteligível. Ou seja, antes o prisioneiro estava iludido, agora que ele consegue contemplar o sol, ele sabe distinguir o que é real do que não é. Platão explica também que se alguém sair da caverna, ver a realidade lá fora e voltar para contar, os outros que estão na escuridão, na ilusão, não vão acreditar, vão dizer que é mentira e vão até tentar matá-lo. Aqui eles fazem uma ilusão à morte do próprio Sócrates, que foi condenado à morte. E é sempre mais fácil ficar na caverna, porque no primeiro momento a verdade dói. Os olhos não conseguem, o primeiro instinto é querer fechar os olhos para se proteger. E aí muitas pessoas não querem abrir de novo. Agora, trazendo a alegoria de Platão para os dias de hoje, nós temos o filme Matrix. E é muito interessante porque essa visão do filme Matrix coloca a TV como esse projetor de sombras da realidade. E isso faz muito sentido. Você é um homem que aceita o que vê, porque pensa estar sonhando. Ironicamente, não está muito longe da verdade. Você acredita em destino, Neo? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Você sentiu a vida inteira que há alguma coisa errada com o mundo. Você não sabe o que é, mas está ali. Como? Você sabe do que eu estou falando? Matrix? Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela. Ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar.
quando vai à igreja, quando paga seus impostos. É o mundo que acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Como todo mundo, você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Infelizmente, não se pode explicar o que é Matrix. É preciso que veja por si mesmo. Lembre-se, eu estou oferecendo a verdade, nada mais. Vamos falar sobre o jogo de cartas da nova ordem mundial. Aqui a carta Cegos pela Ciência. É muito relevante hoje porque com toda essa crise do Godzilla as pessoas estão cegas literalmente pela ciência, esperando as soluções da ciência, confiando na ciência mais do que tudo e com medo. Aqui a quarentena, não precisa dizer muita coisa sobre ela. A próxima seria Lei e Ordem. Essa carta fala de lei marcial. Nós estamos vendo já um pouquinho aparecendo aí nas mídias a repressão, né? Por conta desse momento atual. E temos a Suprema Corte. Essa aqui remete àquela matéria que eu falei sobre o Parlamento Mundial. Esses são aqueles que vão se sentar naquelas cadeiras. São os governantes do mundo à espera de um líder que a gente sabe quem é. Aqui a carta Correções Políticas. Essa carta é uma corretiva política, representa a ditadura, fascismo. Quem não está do lado do governo está contra ele e deve ser executado. Também é muito relevante hoje. Essa carta representa as grandes empresas engolindo as pequenas, né, por causa dessas medidas extremas de isolamento. Isso está acontecendo muito. As pequenas empresas estão desaparecendo. E tudo isso está acontecendo. Mulher é detida após desobedecer distância mínima devido ao Godzilla em Caldas Novas. Pessoas são presas pelo pé na Colômbia por descumprir quarentena. 25 mil presos são soltos por causa do Godzilla. Moro pede moderação aos juízes. Aqui eu deixo também essa dica para vocês. O episódio Odiados pela Nação de Black Mirror é o que fala das abelhas robôs. E para terminar, deixo imagens aqui do clipe do Pink Floyd, Another Brick on the Wall. Não seja mais um tijolo no muro. Uma crítica ao emborrecimento da sociedade através da educação também. Esse é o poder que a mídia tem. Através do destaque, do foco, as pessoas enxergaram o Godzilla muito maior do que é. Esse é um exemplo. Olha o que o foco pode fazer.
Consegue ver melhor agora? E agora? É uma moeda. E agora, mais longe. Está vendo a moeda? Aquela. A mídia consegue deixar qualquer coisa assustadora com o foco e a narrativa corretos. Vão continuar aparecendo imagens de corpos, mas não devemos ficar aterrorizados. Se destacássemos as vítimas de qualquer doença, ficaríamos horrorizados e não sairíamos mais de casa. E não é assim. O medo não é a resposta. O medo nos faz tomar cuidado, mas nunca pararmos. O medo irracional paralisa, enquanto o medo saudável nos mantém alerta, mas de pé, lutando. Jamais presos em casa, sentados no trono de um apartamento, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Bem, agora você já sabe como somos guerreiros. Não estou dizendo aqui com isso que devemos ir para o outro extremo e sermos descuidados. Não, é preciso equilíbrio. Equilíbrio nessa situação. Mas é importante não se esquecer que o Godzilla representa apenas 1,5% de todas as desgraças que já enfrentamos. Não vamos parar, jamais perder o movimento. O movimento é vida. E entendermos que o distanciamento e parâmetros são necessários para enxergarmos melhor qualquer situação. Bem, esse vídeo vai ficando por aqui. Desejo a todos que possam passar por essa situação da melhor maneira possível. E se você gostou, curta, compartilhe ao máximo esse vídeo com as pessoas. Se inscrevam no canal, deixem sugestões de temas para novos vídeos, para continuar compartilhando a nossa visão. Se cuidem, não temam, não tenham medo irracional, pesquisem, vejam todos os vídeos que eu deixei aqui para se aprofundar melhor. Comentem o que vocês acharam de tudo isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.